Boa noite, queridos. Nosso devocional dessa noite, nessa terça-feira, nós estamos aqui juntos mais uma vez na presença do nosso Deus. E nessa noite quero convidar os irmãos para meditarem comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler os versículos de 3 a 9. Mateus 13, versículos de 3 a 9. Uma parábola bastante conhecida, parábola do semeador. Tenho certeza que você já ouviu em alguma oportunidade esses versículos da palavra do Senhor. Diz assim: E falou-lhes muito por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, porque não tinham raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, algumas 100 vezes, outras a 60 vezes e outras a 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Irmãos, esses versículos da palavra de Deus, quando Jesus fala sobre um semeador que sai a semear, ele está falando então de alguém que sai a pregar a palavra de Deus, no caso, às vezes ele próprio, falando dos ensinamentos do Evangelho e da maneira como então o Evangelho, como a palavra de Deus é recebida pelas pessoas e da diferença que a palavra de Deus faz na vida de cada um. E nessa noite, então, eu quero pensar com os irmãos que tipo de solo você tem sido, que tipo de solo o seu coração tem sido, de que maneira você tem recebido a palavra do Senhor e que diferença a palavra de Deus tem feito na sua vida. Porque muitas vezes nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, mas mesmo depois que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, a palavra de Deus ela tem que continuar fazendo diferença todos os dias na nossa vida. O nosso coração, ele precisa continuar sendo terra fértil, terra boa, para receber a palavra de Deus que nos é ensinada todos os dias através das Escrituras. A gente sabe que o nosso coração ele é enganoso. A Bíblia fala sobre isso. Lá em Jeremias 17:9, a palavra de Deus nos diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? O nosso coração é cheio de emoções e sentimentos que são passageiros. Nós não conhecemos a nós mesmos e às vezes nós nos enganamos achando que controlamos as nossas próprias emoções. Nós acabamos nos esquecendo do quanto o nosso coração é enganoso e tropeçamos no nosso caminho. E às vezes nós precisamos não parar para pensar. Nessa parábola, então, Cristo nos apresenta 4 tipos de solo, 4 tipos de coração, 4 tipos de maneira pelas quais nós podemos reagir à palavra de Deus. Nós podemos ser um solo duro, nós podemos ser um solo pedregoso, um solo espinhoso ou um solo frutífero. O primeiro solo, um coração que tem o seu solo duro, um coração duro, acontece da seguinte forma. Lucas 8:5 também fala sobre isso. Ele fala o seguinte: um semeador saiu a semear a sua semente. Quando ele semeava, caiu alguma semente junto ao caminho. Ela foi pisada e as aves do céu comeram essa semente. Essa semente que cai na beira desse caminho, nesse solo duro, representa então a palavra de Deus. Quando ela é lançada para alguém que ouve, não entende, vem o diabo, então arrebata aquilo que foi semeado, e então essa palavra não faz diferença nenhuma. Tá lá em Mateus 13:19. Às vezes a palavra ela não é entendida, você escuta e aquilo não faz diferença nenhuma na sua vida. E é engraçado que às vezes tem muitas pessoas dentro das igrejas que se comportam assim. Às vezes tem pessoas que
ouvem a palavra de Deus a sua vida inteira. Elas estão ali sentadas no banco da igreja e elas ouvem falar sobre Jesus, sobre salvação, sobre o evangelho, mas elas têm o seu coração endurecido e aquela palavra simplesmente não faz diferença. Às vezes são pessoas que têm até um comportamento exemplar, mas no seu interior a palavra de Deus, ela simplesmente não faz diferença, não existe mais. Existem muitas pessoas, irmãos, vivendo assim. Veem, né? Elas olham, mas não veem. Elas ouvem, mas elas não compreendem. E aí tem uma profecia lá em Isaías que fala sobre isso. Isaías diz assim: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure, né? Então nós precisamos abrir os nossos corações, nós precisamos verificar o nosso coração, pedir que o Senhor, então, não nos deixe ser duros e resistentes à palavra que Ele quer implantar em nós, pedir ao Senhor que nos quebrante, que quebrante o nosso espírito e o nosso coração, que nos torne sensíveis à palavra dEle. Segundo tipo de solo que Jesus fala aqui nessa parábola é aquele solo pedregoso, né? Lucas também fala e diz assim: e outra caiu sobre a terra e nascida secou-se porque não tinha umidade. Mateus diz que essa semente ela cai, ela brota, mas ela seca porque ela não tem raiz, né? Ela não tem raiz profunda, a terra ali não propiciou que a raiz então se firmasse, então o sol seca aquela planta. É aquela pessoa então que ouve até com alegria, recebe com alegria a palavra de Deus, reconhece o seu poder, mas eles são pessoas emotivas ou imediatistas que, à medida que o tempo passa e aquela emoção então esfria, ou eles não recebem do Senhor imediatamente aquilo que eles almejavam, eles então decidem voltar e seguir o caminho em que eles estavam anteriormente, né? Quando as adversidades aparecem, eles logo se esquecem da palavra do Senhor e eles caem então perante os seus problemas. Eles fazem milhares de planos no começo do ano, no começo da sua vida cristã, mas depois eles simplesmente desanimam, né? Esse ano eu vou servir ao Senhor, eu vou ser melhor, eu vou fazer um monte de coisa, mas aí lá em março já largou tudo para trás, as responsabilidades que assumiu e já deixou tudo para trás, já tá vivendo a velha vida novamente. A gente tem que lembrar que ninguém cai de uma vez, né? Às vezes a gente vai esfriando aos poucos, vai se tornando aos poucos um crente menos útil, menos servil, porque a gente vai desistindo diante das batalhas da vida, a gente vai perdendo a alegria, a gente vai perdendo a emoção e começam as dificuldades, as perseguições e a gente então desanima diante das coisas. Lá em Tiago 4:7, em 1 Coríntios 10, 12 e 13, a palavra de Deus nos diz que não há aflição maior do que nós podemos suportar e que se nós resistirmos ao diabo, ele foge de nós. Então, não há motivo para que a palavra de Deus não crie raiz nos nossos corações, não há motivo para que nós não tenhamos ânimo sempre, para que nós não estejamos sempre animados, para que nós não sejamos firmes e constantes na obra do Senhor, porque nós precisamos resistir ao diabo para que ele fuja de nós, nós precisamos crer que seja qual for a adversidade que exista, o Senhor está conosco, nós precisamos manter no nosso coração a alegria que nós tivemos quando recebemos a palavra de Deus pela primeira vez, né? E quando nós fazemos isso, nós vamos ver as dificuldades ficando menores, nós vamos ver o diabo então fugindo de nós. Então, irmãos, que o nosso coração não seja um solo pedregoso, cheio de dificuldades, de problemas, mas que ele seja um solo pronto para manter a alegria de fazer a obra do Senhor, que nós sejamos firmes, que nós sejamos constantes.
terceiro solo que Jesus fala aqui é de um solo espinhoso. Às vezes o nosso coração é espinhoso. Lucas 8:7 fala que esse solo espinhoso, a semente que cai num solo espinhoso, ela é sufocada pelos espinhos, né? Pelas coisas que estão dentro do coração dessas pessoas. E às vezes a palavra de Deus, ela é sufocada dentro de nós pelos cuidados do mundo. Às vezes nós estamos servindo a Deus, mas estamos servindo o mundo também. Às vezes estamos mais preocupados com as coisas do mundo, com os cuidados do mundo, com a nossa casa, com o nosso emprego, com a nossa dificuldade do dia a dia, com os cuidados do mundo. E isso vai sufocando em nós o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida cristã. Nós vamos guardando outras coisas no nosso coração, vamos nos tornando ansiosos e vamos nos envolvendo e nos embaraçando com as coisas deste mundo. E aí então a palavra de Deus, a vontade do Senhor vai sendo sufocada nas nossas vidas e nós nos afastamos aos poucos e daquilo que o Senhor quer para nós, e quando nós percebemos, nós estamos longe. E é por isso que a Bíblia diz que nós não devemos estar cuidadosos, ansiosos quanto à nossa vida, quanto às coisas daqui, mas que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão nos ser então acrescentadas. Nós não devemos estar inquietos pelo dia de amanhã, assim como a palavra de Deus também nos diz que nós não devemos estar embaraçados, porque aquele que luta, aquele que milita, deve militar legitimamente para agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós não estamos aqui para nos preocupar com as coisas do mundo, com os cuidados aqui. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, e nós devemos então afastar do nosso coração as coisas, os cuidados do mundo, e não deixar que isso então tire o lugar de Deus nas nossas vidas. E o quarto solo que Jesus fala aqui é o solo frutífero. Ele diz que existem sementes que caem em boa terra e essas crescem e elas dão fruto, e elas então dão fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quando a palavra de Deus cai no coração de alguém que está disposto a servir ao Senhor, a fazer a sua vontade, quando a palavra de Deus nasce no coração de alguém que está disposto então a ser generoso, que está disposto a guardar a palavra de Deus no seu coração e a ser frutífero, outras pessoas são alcançadas, outras vidas são transformadas. Então, Tiago 1:22-25 diz que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não coloca ela em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois vai embora e esquece a sua aparência. Mas aquele que observa a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo daquilo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que faz. Essa é a promessa de Deus para nós. Quando Paulo diz lá em 2 Timóteo 4:7 que ele combateu o bom combate, acabou a carreira dele e guardou a fé, irmãos, ele não estava dizendo que gastou o tempo dele aqui com as coisas do mundo, mas ele estava dizendo que ele gastou o tempo dele aqui com as coisas do Senhor, que ele foi um solo frutífero. E é isso que Jesus disse lá na parábola da oliveira, da figueira. Ele diz: todo ramo que está em mim, que não dá fruto, eu vou cortar. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você estiver em mim, mas estiver preocupado com as coisas do mundo, com os cuidados do mundo, se você não estiver frutificando, se você não estiver fazendo a minha vontade, se você não estiver me servindo, eu vou te podar. Eu vou te cortar, porque o meu objetivo é que você frutifique, é que você dê fruto. Foi para isso que eu te salvei. E é isso que nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, me torne frutífero. Faça de mim um solo fértil. Eu quero receber a tua palavra e eu quero que ela frutifique em mim. Eu quero dar fruto a 100, a 60 e a 30. Eu quero simplesmente te servir com o melhor que há no meu coração, com tudo que existe na minha vida. Eu quero buscar ao Senhor em primeiro lugar. Lá em Apocalipse 3:3, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê,
que ouve as palavras dessa profecia e que guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Cristo está vindo e você está fazendo o que com o seu tempo? Você está fazendo o que com a sua vida? Você está servindo ao Senhor? Está frutificando ou está embaraçado com as coisas deste mundo? Seu coração é duro, é pedregoso, é espinhoso, tem abafado a palavra do Senhor, tem escondido a palavra do Senhor, o mundo tem dominado o seu coração ou você tem sido um solo frutífero? Pense sobre isso nessa noite. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Ele desperte em nós o desejo de frutificar, o desejo de fazer aquilo que Ele nos mandou. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor, ó Deus, que um dia nos salvou, o Senhor que mandou o seu único filho para morrer no nosso lugar, o Senhor que é Deus, o Senhor que nos ama, que nos redimiu e que nos abençoa de uma maneira que nós não podemos compreender. Nesse instante queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor e te pedir, Senhor, nos ajuda a frutificar, nos ajuda a ser solo fértil, nos ajuda, ó Deus, a entender o que nós ouvimos e a guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor, mas nos desperta. Senhor, é tempo de pregar o Teu Evangelho, é tempo de fazer a Tua obra. Ó Deus, e como nós lamentamos, ó Deus, por às vezes perceber que as pessoas estão se afastando do Senhor, estão esfriando na sua fé, estão, ó Deus, deixando de cumprir a Tua vontade, estão cada vez mais embaraçadas com as coisas desse mundo. Senhor, não permita que assim seja, mas desperta o Teu povo e desperta a Tua igreja para fazer a Tua vontade. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, porque nós somos fracos e porque diante das dificuldades da vida, ó Deus, a nossa tendência é nos apegar cada vez mais a nós mesmos e aos nossos problemas, no lugar de olhar para o Senhor. Mas não, ó Deus, não deixa que nós sejamos assim. Senhor, muda os nossos corações, nos dá mais visão daquilo que é celestial, nos dá mais entendimento da Tua vontade. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos compreender quem o Senhor é. Ó Deus, nós precisamos ter visão do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, entender quem é o Senhor e qual é a Tua vontade para nós. Senhor, nós te glorificamos porque a Tua palavra é viva, porque ela nos fala e porque ela chama a nossa atenção para a Tua vontade, para aquilo que o Senhor deseja. Senhor, como é bom poder estar em comunhão com o Senhor. Nesse instante, ó Deus, queremos te pedir pela obra de missões, pelos missionários que estão trabalhando pelo Senhor, estão dedicando as suas vidas. Nos ajuda a fazer parte dessa obra com as nossas orações, com as nossas contribuições, com o nosso amor. Nos ajuda a multiplicar, a repartir missões, o Teu Evangelho. Ó Deus, ser conosco, ser com cada missionário, nos abençoa. Senhor Deus, também quero te pedir, ó Deus, pelos nossos amigos, parentes e familiares não crentes. As pessoas estão sedentas do Senhor, nós somos o canal de graça. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos familiares, as pessoas que estão tão próximas de nós e que ainda não te conhecem. Ó Deus, que sejamos testemunhas vivas do Senhor. Tem misericórdia da família da irmã Maria de Fátima, tem misericórdia da família do irmão Tim, da irmã Helenita, tem misericórdia das nossas crianças, tem misericórdia dos nossos adolescentes, tem misericórdia dos esposos das nossas irmãs. Ó Deus, salva, ó Deus, o nosso povo, salva a nossa família, acrescenta a Tua igreja, aqueles que estão sendo salvos pelo poder, pela graça transformadora do Teu Evangelho. Tem misericórdia de nós nesses dias de dificuldade, nesses dias, ó Deus, de tristeza. Abençoa aqueles que estão enfermos. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que têm enfrentado essa pandemia, essa doença. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos ajudado, tem nos livrado, continua nos abençoando, ó Deus, e tem misericórdia daqueles que estão enlutados, que perderam seus entes queridos. Ó Deus, nós clamamos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida de cada um. Ó Deus, dá ao Teu povo estabilidade emocional, dá ao Teu povo estabilidade financeira, dá ao Teu povo graça,
diante do Senhor, ó Deus. Acende os nossos corações e abre os nossos olhos. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, nós precisamos de sustento material, nós precisamos de sustento espiritual, nós precisamos do Senhor, porque o Senhor é tudo em todos e nós precisamos do Senhor. Abençoa a igreja, ó Deus, a nossa igreja ali naquele lugar. Desperta o teu povo. Ó Deus, nos dá sustento, segura as nossas mãos, ó Deus, esteja conosco. Ó Deus, também queremos te pedir nesse instante pelos nossos irmãos idosos, aqueles que estão enfermos, cada família. Abençoa, ó Deus, sei com cada um. Ó Deus, abençoa cada um, tem misericórdia, ó Deus. Abençoa o irmão Feliciano na sua enfermidade, naquele problema tão grave com seu filho. Tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia também. Ó Deus, da irmã Conceição, da irmã Nilza, da irmã Helenita, ó Deus, de cada um dos idosos da nossa igreja. Cuida de cada um, cuida de cada criança, cuida de cada família, cuida de cada um que nos assiste nessa noite. Ó Deus, sei com a tua graça e com a tua misericórdia. Nós te louvamos, te engrandecemos, te pedimos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, cuida dos nossos corações. Nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, no nome poderoso, no nome santo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã temos culto às 20 horas. Participe conosco desses momentos de adoração ao Senhor. Essa semana estamos tendo vigília de oração pelo Brasil, pelas nossas famílias. No site, no YouTube e no Facebook, tá? Junta de Missões Nacionais, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. A Junta de Missões Nacionais também vai estar transmitindo hoje, às 20 horas, amanhã e depois, uma conferência especial no seu YouTube e também Facebook, Um Sonho Chamado Brasil, sobre a programação de missões que a Junta tem executado. Se você puder participar, participe e assista. Que o Senhor abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir.
esforçar. Eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer